Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todo o povo de Deus, o povo do Senhor Jesus Cristo, o povo que nos ouve neste momento. A palavra do Senhor. Ainda ontem nós estávamos aqui e nós estávamos participando de uma mensagem de Deus, uma mensagem que trouxe a nós o conhecimento do decálogo de Deus, o decálogo do Senhor Jeová, no Monte Sinai, onde Deus estava dando as estratégias para Moisés, revelando para ele as instruções sobre os 10 mandamentos para a conduta do povo de Israel no deserto. E hoje nós estamos aqui mais uma vez pela grande misericórdia do Senhor, pela ousadia que Ele tem nos concedido, pelo Teu Espírito Santo, do qual nos foi dado, segundo a medida da nossa fé. Nós estamos aqui para entrarmos num assunto bastante coerente, um assunto da palavra do Senhor, que fala para nós sobre como conquistar, né? Ou por que não dizer conquistando a terra da promessa, a terra prometida. Onde nós vamos tomar por base o livro de Josué, o capítulo 3, e o versículo de número 6 a seguir, dando consequência a esta mensagem. Nós vamos ler para a glória de Deus. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começareis eu a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouve as palavras do Senhor, o vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis vós que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará de diante de vós, como lançará os cananeus, os heteus, e os heveus, e os perizeus, como também os girgazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Glória a Deus. Nós temos como texto áureo desta mensagem: disse Deus para Josué que ele haveria de conquistar a terra prometida. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Glória a Deus. Nós temos aqui como introdução desta mensagem, nós vemos que depois de 40 anos no deserto, chegou agora a hora da conquista da terra prometida, sob a liderança do servo de Deus Josué. Educado por Deus no deserto, o povo também amadureceu e agora estava presente, ali se preparando para um novo ciclo, uma nova jornada, uma nova etapa em que ambos eles todos haveriam de conquistar a terra da promessa. E como a verdade aplicada do texto, nós vemos aqui as promessas de Deus, se cumprindo, como assim também elas se cumprem no tempo certo, pois Ele é fiel,
Senhor Deus é um Deus maravilhoso, um Deus fiel, para dar àqueles a quem nele confia as bênçãos totais, o qual seria para Josué e o povo de Israel, né? As bênçãos totais significariam conquistar a conquista da terra prometida. E nós vemos que o objetivo desta lição, desta passagem e desta mensagem, nós vemos aqui que era mostrar que a missão de Josué era de levar a nação de Israel a conquistar a terra da promessa, a terra prometida. E explicar que também diante da adversidade precisamos estar preparados e confiantes em Deus, como também devemos ensinar que obedecer à voz de Deus é sinal de vitória certa, na presença do homem de Deus, na presença do povo de Deus. E Moisés, então já morto, agora Josué na conquista, ele teria que ensinar todo o povo, né, a ser obediente, obedecendo a voz de Deus e os mandados do Senhor. Josué agora teria que ser um homem que estaria à frente daquela obra, daquela jornada, e como também ele teria que representar a obra de Deus e também instruir para o povo os mandamentos que o mesmo Deus entregou para Moisés no Monte Sinai. O povo teria que ser cumpridor de todos os mandamentos e os requisitos que fariam deles um povo forte, um povo destemido, um povo sem constrangimento e um povo preparado para entrar na terra da promessa, a terra prometida que seria a Canaã, que Deus tinha prometido para o seu povo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno. Deus levanta agora um novo líder. Assim como Moisés já morto, Deus levantando agora Josué como sendo ele um novo líder para liderar e para fazer com que o povo caminhasse na mesma confiança, na mesma fé e recebesse as mesmas estratégias. Louvado seja o nome do Eterno. Com a morte de Moisés, Deus levantou um novo líder para a nação de Israel. Josué, o servo do Senhor, sua missão era levar a nação de Israel a conquistar a terra prometida. Enquanto Moisés foi vocacionado para libertar o povo hebreu, Josué também foi vocacionado para guiar a nação de Israel a conquistar a terra da promessa e para conquistar também da mesma forma as promessas de Deus feitas aos patriarcas primitivos. E nesta jornada, eles precisaram ter um amplo conhecimento, conhecendo a Deus e conhecendo todos os requisitos do Senhor. Fazendo assim, eles seriam um povo bem-aventurado. Muito bem. Conhecendo um pouquinho da vida de Josué, nós vamos entrar em alguns detalhes e saber que o nome de Josué, a priori, era Oséias, né? A primórdio chamava-se Oséias, conforme está registrado aqui no livro de Números, capítulo de número 13 e versículo 8. Mais tarde Moisés, né, o servo do Senhor, mudou o seu nome. Mudou o nome para Josué. Números capítulo 13, versículo 16, você vai ver que o nome de Josué, né, foi recebido por Moisés, mudando-se o nome de Oséias. Glória a Deus. O que significa: o Senhor é a salvação. Conforme o registro de 1 Crônica 7:26, nós encontramos aqui também que Josué era filho de Num e neto de Elisama, o princípio da tribo de Efraim. Josué nasceu no Egito e, quando já jovem, né, teve a oportunidade de conviver e ajudar o líder Moisés na batalha e no trabalho. Um detalhe interessante sobre a vida deste jovem
é que ele não se apartava do meio da tenda de Israel. Ele estava sempre presente, aprendendo algo de Deus, porque Deus tinha um propósito na vida dele, uma estratégia na vida dele. E assim é todos os homens, todo aquele que tem na presença de Deus um chamado, ele sempre está aonde Deus está operando, onde Deus está presente, juntamente com os homens que Deus o capacitou, ele sempre está ali. E assim era a vida de Josué, juntamente com Moisés. Vale salientar também que Josué foi um dos espias designado para espiar a terra da promessa. Ele e Caleb foram os únicos que 20 anos para cima saíram do Egito e entraram na terra prometida, conforme está registrado no livro de Números 32, versículo 11. Nós entendemos e vemos aqui o preparo de Josué. Deus nomeou Josué como um sucessor de Moisés e entregou a ele a missão de entrar com o povo de Israel na terra da promessa, a terra prometida. Até chegar, louvado seja o nome do Senhor, neste momento, Josué foi forjado na olaria divina. Em vários eventos de Israel no deserto, a postura de Josué foi condizente com o chamado. Ele não entrou pelo caminho da murmuração, mas soube amplamente esperar e confiar na provisão de Deus. É a coisa mais importante na vida do homem, esperar na provisão de Deus. Em todos os instantes nós entendemos e vemos que Josué esteve ao lado de Moisés. Não há relato bíblico de uma tentativa de usurpação da liderança, de maneira nenhuma, da sua parte. Ele sabia plenamente que Deus é aquele que vocaciona e faz as coisas acontecerem no tempo certo. Glória a Deus por isso. Então, o homem de Deus, ele precisa ser pacífico, tolerante, manso e experimentado. Louvado seja Deus para que possa servir. Deus agora encoraja Josué. Nós vemos aqui que liderar não é uma tarefa fácil. Agora imagine substituir um líder do calibre de Moisés, com as qualidades de Moisés. O homem que ficou 40 anos, ou seja, 40 dias com Deus no monte, viu Deus pelas costas, recebeu os mandamentos da mão do Eterno e alcançou o altíssimo grau de intimidade com Deus. Moisés tinha essas qualidades. Sabendo disso, Deus fala com Josué e anima ele e disse para ele que não desampararia, Deus não ia desamparar ele. A expressão hebraica neste verso é soltar, deixai-os. Ou seja, Deus estava dizendo que não iria se ausentar ou abandonar a ele de momento nenhum. Glória a Deus por isso. Então Deus, ele sempre está conosco, sempre está com o teu servo. Portanto, é o que eu sempre costumo dizer e salientar, que Deus, quando ele tem uma chamada na vida do homem, Deus é aquele que sustenta, é aquele que dá ao homem capacidade, renova. Não importa a maneira que o homem se encontre, que o homem esteja, importa que ele se entregue totalmente como um vaso nas mãos de Deus e deixe Deus modelar, Deus moldar, Deus aperfeiçoar, se for possível, deixa Deus te quebrar e te fazer de novo, glória a Deus, como um vaso para ele usar conforme ele quer e da maneira que ele quer e fazer a obra que ele quer, glória a Deus. Então nós vemos aqui agora que chegou a hora e chegou o momento da travessia do Jordão. Depois da escravidão, da peregrinação, chegou o momento de atravessar o Rio Jordão e possuir por herança a promessa de Deus, uma terra que emanava leite e mel. Glória seja dada ao nome do Senhor. Josué prepara o povo para atravessar o Rio Jordão. Agora eles teriam como um embaraço na sua frente, ou possamos assim dizer como uma barreira, atravessar o Jordão. Tudo na vida precisa ter um preparo. Nós entendemos que muitos projetos sem sucessos, muitas das vezes, têm como ponto negativo a falta de preparação. Tanto seja ela preparação financeira, logística e outras
pormenores, mas sabemos que tem que haver uma preparação, um preparativo para podermos conquistar algo. Isto é relativo, seja vida material, em ambas as partes, como também a nossa vida espiritual, ela precisa de um preparo diante de Deus. A primeira atitude de Josué foi prover mantimento para o povo, para a caminhada. Glória a Deus. Ele não poderia arriscar a vida do seu povo se não tivesse uma preparativa e uma preparação. Outro detalhe descrito em Josué capítulo 1, versículo 14 e 15, é a preparação para a batalha com homens de guerra, pois o exército hebreu já estava organizado e disciplinado. Glória a Deus. Era uma força combatente muito mais eficaz que a temida turba de escravos sem personalidade que havia saído do Egito há 40 anos. Glória a Deus. Deus havia levantado uma nova geração de israelitas, instruídos nas leis divinas e costumados com a dureza da vida do deserto e a vida desértica, e também experimentadas nas guerras e nas batalhas dos reinos. Josué mais 2 espias agora teriam que olhar de longe e com a visibilidade espiar. Quando Moisés liderava o povo, Josué fora enviado a espiar esta terra e voltou com notícias aliviadíssimas, notícias alvissareiras para com o povo. Como bom estrangeiro que era, enviou 2 espias para também colher informações sobre a terra. Em nossas lutas, o inimigo não devemos ignorar as suas táticas para nos prevenirmos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. E nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e devidamente ativado com as suas armaduras divinas. Efésios 6, 10 a 18. Paulo adverte aos nossos irmãos em Corinto que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são sim poderosas em Cristo para a destruição das fortalezas inimigas. E Moisés, tendo esta base, este fundamento, ele sabia disso, então ele deu para o povo uma preparação. Glória a Deus. Nós vemos aqui agora, temos um caminho pelo Jordão. Glória seja dada ao nome do Senhor. O desafio agora era o Mar Vermelho. Glória a Deus. Mas assim o Rio Jordão, que nesta época estava transbordante, constituído assim de um obstáculo maior ainda para o povo. Segundo o relato bíblico, nós entendemos, quando os pés daqueles que carregavam a arca se molhavam ou se molharam, pararam-se as águas que vinham de cima, sendo possível atravessar o povo pelo Rio Jordão em terra seca. Glória a Deus. Um detalhe importante é que nós podemos entender que os que levavam a arca pararam no meio do Jordão para que o povo pudesse terminar a passagem. Aquela geração que ouvira os relatos como seus pais atravessaram o Mar Vermelho, agora estava também vendo com os seus próprios olhos o poder sobrenatural de Deus ao tocar do pé daqueles que levavam a arca, fez com que as águas que desciam se parassem e o povo pudesse marchar em terra seca. E assim sucessivamente Deus fez, Deus faz e continua fazendo, operando sinais, prodígios e maravilha no meio do seu povo. E assim vamos nós, como na qualidade de igreja do Senhor, lutando todos os dias da nossa vida para conquistarmos a terra da promessa, a terra prometida, a Canaã celestial, aquela cidade santa que mana leite e mel, aquela cidade santa que Jesus preparou para nós, através de muitos sacrifícios, muitas dores, lágrimas, mas não deixamos de presenciar e ouvir os milagres do Senhor Jesus sendo estabelecido em nosso meio. Tudo isso é sinais de que Deus ele está conosco, nos abençoando cada dia mais e mais, cada momento mais e mais. E assim como Deus, o Senhor da glória, ele foi com Moisés ao conduzir o povo, o Senhor Deus foi com Josué, o Senhor Deus foi com os profetas, também o Senhor Deus ele é com a sua igreja na face da terra. Nos últimos dias em que nós estamos vivendo, em que antecede a volta de nosso Salvador eterno, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero pedir nesta manhã que cada irmão, que cada
Homem, cada mulher de Deus, fortifique-te na graça que é em Cristo Jesus, não desvie para a direita nem para a esquerda, mas coloque firme no teu coração o teu propósito de servir a Deus, de fazer a obra do Senhor, de caminhar pela fé, até chegarmos na terra da promessa, a qual o Senhor Deus tem preparado e prometido para nós. Todos aqueles que permanecer fiel até o fim, havemos de herdar essas promessas eternas. Que Deus em Cristo abençoe nesta manhã, ou por que não dizer já no início desta tarde, o Senhor Jesus possa estar abençoando a vida de cada ministro, cada homem, cada mulher de Deus, cada pastor, evangelista, presbítero, diácono, missionários, profetas, enfim, que Deus abençoe a todos, que vocês sejam fortalecidos na fé e na graça, e que você possa caminhar nessa expectação da glória de Deus todos os dias da sua vida. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas ser um homem de Deus valente, um guerreiro que não venha deixar a sua luta pela metade do caminho, mas que você possa cumprir a sua meta de um bom obreiro na presença do Senhor, em nome do Senhor Deus dos Exércitos. Forte abraço e que Deus em Cristo te abençoe neste momento.